Oferecimento: nova Ford Ranger 2022. A picape raça forte do Brasil. Apoio: Grupo Sada. Movidos por empreender, diversificar e transformar. O Grupo Sada apoia o movimento Maio Amarelo. Longas esperas, lotação, tarifas caras, baldeações cansativas e usuários descontentes. A descrição poderia ser do transporte público dos dias de hoje, mas o quadro é do fim da década de 30. Sim, a tecnologia mudou, mas os problemas continuam bem parecidos. O principal problema em relação ao transporte coletivo em Belo Horizonte, para mim, é a questão da demora dos ônibus e a questão da lotação. Sempre, isso aí, desde que eu pego lotação, o ônibus sempre foi cheio. Já virou, assim, sabe, é o cotidiano do Belo Horizontino. O crescimento da capital trouxe a necessidade de veículos mais rápidos e, com ela, vieram os trens suburbanos e as primeiras linhas de ônibus que surgiram em 1923, mas ganharam força em 1928, quando uma forte estiagem comprometeu a geração de energia elétrica que alimentava os bondes. A lotação praticamente nasceu junto com o transporte público. Em 1902, por exemplo, ano em que os bondes começaram a circular na capital, com apenas 4 linhas, os passageiros já criticavam o sistema. A verdade é que o sistema já nasceu defasado. Na verdade, assim, Belo Horizonte teve um transporte sobre trilhos considerável, que era o bonde, né? Esse foi o primeiro modo de transporte público de Belo Horizonte, assim, foi inaugurado em 1902, é o terceiro serviço de bonde no Brasil, de bonde elétrico, e assim, teve uma cobertura grande e até 1947 era o principal sistema mesmo, assim. Então, se você pega memórias, relatos e notícias, você vai ver que era por onde circulava. O que acontece é que, como a maioria das cidades brasileiras, esse sistema foi suplantado pelo sistema de transporte por ônibus, assim. Inclusive, o Amintas de Barros, por exemplo, que foi o prefeito que acabou com o bonde, ele foi eleito falando que ia acabar com o bonde, entendeu? Então, é uma ideia de modernidade sobre pneus que se sobrepôs à ideia do trilho, né? Porque o bonde era associado à pobreza, ao atraso, né? E tudo mais. Efetivamente, quando Belo Horizonte foi inaugurada, ela foi inaugurada inacabada. As redes sanitárias, por exemplo, estavam inacabadas. A questão do tratamento do esgoto, que era um projeto da Comissão Consultora, não foi feito. Então, os córregos começaram a ser poluídos desde o princípio da vida da capital. Então, uma série de itens do planejamento da Comissão Consultora não foram efetivamente concluídos. Além disso, uma desorganização dos primeiros anos da Prefeitura da capital fez com que houvesse uma série de quebras no planejamento da cidade. Foram vários prefeitos em um curto espaço de tempo. E cada um, muitas vezes, substituía projetos do outro e também reclamava de dificuldades de leitura dos projetos anteriores. Era uma cidade que estava se formando e sempre cresceu mais rápido do que se imaginava. Então, não teve a possibilidade, a prefeitura não conseguiu acompanhar esse crescimento nos seus primeiros anos. Tudo isso piorou a partir dos anos 30, que é quando efetivamente cidades latinas, no caso Belo Horizonte também, começaram o processo de metropolização. Então Belo Horizonte cresceu muito mais, de uma forma muito mais acelerada do que se imaginava. Então cresceu muito rápido em um espaço de tempo muito curto. E isso dificultou muito o planejamento urbano naquela época, que também tinha uma série de problemas políticos na capital também. E a partir dos anos 1950, um novo problema para a cidade já era capa de jornais e motivo de preocupação da prefeitura e da população. Questões relacionadas ao trânsito e ao transporte público, que era deficiente na época e também havia pouco planejamento para dividir as ruas entre os transeuntes, né, os pedestres, e
os veículos que começavam a se impor no cenário da capital. A grande maioria dos sistemas de bonde, eles acabam na década de 50 ou na década de 60. Mas isso tem uma opção assim, clara pelo transporte sobre pneus, por exemplo, o JK, no Juscelino Kubitschek. Quando ele foi prefeito aqui, ele já começou a abrir avenidas que privilegiavam os ônibus em detrimento dos bondes. Com a metropolização da cidade, a cidade de Belo Horizonte, entre 1940 e 1970, ela cresceu a níveis sem precedentes, principalmente entre 1960 e 1970. Em 1960, a cidade tinha em torno de 600 mil habitantes. Em 1970, ela passou para mais de 1.300.000. O número exato agora eu não me recordo, mas foi um crescimento, ela quase dobrou de população de um espaço de uma década. O crescimento foi muito acelerado. A cidade se verticalizou com o consequente aumento do preço do metro quadrado da área central. Novas linhas de ônibus foram surgindo e os automóveis ganharam espaço nas ruas. Mas a qualidade do transporte não acompanhou esse crescimento e vieram os impactos no trânsito. O excesso de carros e motos e de acidentes e a falta de transporte público, a falta de qualidade e a falta de oferta de transporte público de uma maneira geral. Isso, assim, é um problema estrutural que está acontecendo no Brasil como um todo, não só em Belo Horizonte, mas não existem, Belo Horizonte não tem tomado medidas para reverter isso de uma maneira radical, de uma maneira que seja efetiva. Porque o transporte vai perdendo qualidade e vai ficando mais caro, ele vai fazendo com que as pessoas optem pelo carro, optem pela moto, né, optem por mecanismos individuais de transporte. E quanto mais carro e moto na rua, mais engarrafamento e mais morte, mais acidente. Assim. Então, é um número muito alto de acidentes, por exemplo, entre jovens de periferia que ou morrem, ou são mutilados, ou têm consequências graves, lesões graves por causa de acidente de moto, por exemplo. Isso é muito comum de se ver. Faz toda a diferença atravessar um rio desse sem dor de cabeça na hora de, por exemplo, levar os insumos para o plantio. Além da capacidade de imersão de 800 milímetros, a Ford Ranger também oferece o bloqueio eletrônico do diferencial traseiro. E o controle adaptativo de carga, então, não tem para ninguém.